A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Estamos na EBD do primeiro trimestre de 2024 da CPAD Adultos, cujo tema é o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo, da Escola Bíblica Dominical, da lição número 10, a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Vamos ao nosso texto áureo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11 e 26. Vamos à verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Nós vamos agora à nossa leitura bíblica em classe, da lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 34. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, adverte sobre a maneira inadequada como eles estavam celebrando a ceia do Senhor. Ele não os elogia porque, ao se reunirem, suas reuniões acabavam causando mais problemas do que benefícios. Paulo ouvia falar sobre divisões e dissensões entre eles, o que deixava preocupado. Ele até reconhece que, em certa medida, é compreensível que existam divergências para que se evidenciem os verdadeiros crentes na Igreja do Senhor. Paulo repreende o comportamento deles durante a ceia, observando que, ao se reunirem, não estavam realmente participando da ceia do Senhor, mas sim de uma refeição egoísta. Alguns comiam e bebiam demais, enquanto outros passavam fome e eram humilhados. Ele questiona se eles não têm as suas próprias casas para comer e beber, ou se estavam menosprezando a igreja de Deus e envergonhando aqueles que não tinham recursos. Paulo deixa claro que isso não merece elogios. Ele então recorda a instrução que recebeu do Senhor sobre a ceia, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o cálice, dando graças, e os compartilhou com os discípulos, instruindo-os a fazê-lo em sua memória. Paulo enfatiza que, ao participarem da ceia, estão proclamando a morte de Jesus até que ele retorne. Paulo adverte que aqueles que participam da ceia de forma indigna, sem examinar a si mesmos, estão se colocando em julgamento, não discernindo o significado do corpo e do sangue de Cristo. Ele destaca que alguns ficaram doentes ou até morreram por participarem indevidamente. Paulo encoraja a autoavaliação antes de participar da ceia para evitar julgamentos divinos. Glória a Deus. Ele conclui instruindo os coríntios a esperarem uns pelos outros ao se reunirem para a ceia, promovendo assim a unidade e a comunhão entre os irmãos. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, vamos aqui agora à introdução desta lição. Hoje vamos argumentar nesta lição estes tópicos. Tópico 1, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Daqui da lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Na tradição cristã, a natureza da ceia do Senhor varia entre interpretações literais, simbólicas e mistas dos elementos pão e vinho, enquanto alguns, como os católicos romanos, ensinam a transubstanciação, outros, como os pentecostais, a consideram um memorial simbólico do sacrifício de Cristo. Já no tópico 2, o propósito da ceia do Senhor, aqui da lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, nós aprenderemos mais. O propósito da ceia do Senhor é rico, envolvendo a celebração da expiação de Cristo, a proclamação da sua segunda vinda e a promoção da comunhão cristã. É um momento solene de segurança da morte sacrificial de Cristo e despertamento e avivamento para a sua volta gloriosa. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, aprenderemos aqui também no tópico 3 o modo da celebração da ceia do Senhor, aqui na lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A forma como a ceia do Senhor é celebrada envolve uma postura reverente, um exame pessoal e sincero dos participantes e também uma compreensão correta dos elementos e significado
desse santo momento que nós participamos da casa do Senhor. A celebração deve ser festiva, mas também marcada por uma profunda reverência e consciência espiritual de cada crente. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos agora à exposição da lição no tópico 1, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Exatamente aqui, da lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Meus amados irmãos, nós estamos nos dirigindo agora ao subtópico 1, na tradição romana. Na tradição romana, em algumas igrejas evangélicas, a compreensão da ceia do Senhor é interpretada de forma literal. É baseada em versículos como "Isto é meu corpo", que está escrito em Lucas 22 e 19, e "Este cálice é meu sangue", que está escrito em Lucas capítulo 22 e versículo 20. De forma literal, é ao pé da letra. Segundo essa visão, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo, ensinando a transubstanciação. No entanto, esse entendimento levanta uma contradição lógica, uma vez que Jesus ministrou a primeira ceia estando fisicamente presente, e não no pão e no vinho. Meus queridos e amados irmãos, o pão, na ceia do Senhor, é uma figura de linguagem que representa o sofrimento e o sacrifício de Jesus Cristo. Assim como o pão é sovado, esmagado e levado ao forno para depois de pronto satisfazer a fome de alguém, Jesus foi submetido ao sofrimento e à morte para saciar a fome espiritual da humanidade. Meus queridos irmãos, da mesma forma, o vinho simboliza o sofrimento e o sacrifício de Jesus. A uva, após ser colhida, era pisada no lagar, esmagada para extrair o seu suco, que então era bebido por alguém. Isso representa o processo pelo qual Jesus passou, desde o sofrimento até a morte, para oferecer salvação à humanidade. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, portanto, a ceia do Senhor não se trata de uma transformação literal do pão e do vinho, mas de um memorial que nos lembra do sacrifício, da morte, da ressurreição de Cristo para a salvação da humanidade. É um momento solene de reflexão e gratidão pelo amor incondicional de Deus manifestado em Jesus Cristo. Na Igreja Católica Apostólica Romana, o pão é o corpo de Cristo e o cálice, o vinho, ele é o sangue de Cristo, literalmente. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos nos dirigindo agora ao subtópico 2, na tradição luterana. Martinho Lutero, o reformador cristão. Vamos falar sobre a visão luterana acerca da ceia do Senhor. O luteranismo, fundamentado nas doutrinas de Martinho Lutero, destaca-se como uma das vertentes do protestantismo, a origem das igrejas evangélicas. Lutero, em sua reforma, discordou do ensino da Igreja Católica Romana sobre a Eucaristia, a ceia do Senhor. Ao contrário da transubstanciação católica, que afirma a transformação literal do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, os luteranos adotam a doutrina da consubstanciação. Segundo essa perspectiva, o corpo de Cristo está presente juntamente com o pão e o sangue de Cristo juntamente com o vinho. Meus queridos irmãos, na prática luterana, durante a ceia do Senhor, o pão e o vinho não sofrem uma mudança substancial, mas são entendidos como portadores da presença real de Cristo. Essa visão mantém uma tensão entre o simbolismo dos elementos e a realidade da presença espiritual de Cristo na comunhão. Além de tudo isso, é importante ressaltar que muitos membros das nossas igrejas pentecostais, por falta de entendimento, aderem a essa compreensão da ceia do Senhor. Mas segundo o comentário do pastor José Gonçalves, os luteranos não se distanciaram completamente da tradição católica. Meus queridos e amados irmãos, estamos nos dirigindo agora ao subtópico 3, a posição pentecostal.
Vamos falar sobre a posição pentecostal em relação à ceia do Senhor. Para nós, pão e vinho não são transformados literalmente no corpo e no sangue de Jesus Cristo, nem estão presentes fisicamente como tal. Em vez disso, esses elementos são símbolos que representam o corpo e o sangue de Cristo, conforme nos ensina a palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, ao participar da ceia do Senhor, você celebra o sofrimento, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, é importante entender que participar da ceia não é automaticamente garantia de comunhão com Cristo. Você precisa estar antes em comunhão genuína com Jesus Cristo e com a Igreja de Cristo para participar plenamente desse maravilhoso momento. Meus amados irmãos, infelizmente, ao longo da história, surgiram diversos equívocos e práticas supersticiosas em torno da ceia do Senhor. Algumas coisas que fazemos, mas não sabemos de onde surgiram. Algumas pessoas acreditam que os elementos não consumidos devem ser jogados em água corrente ou enterrados sob árvores, alegando que um corpo morto começa a se decompor em 24 horas. Para estes, o pão e o vinho não são símbolos, mas sim o próprio corpo de Cristo. No entanto, essas práticas são resultados de influências de religiões da era medieval e religiões místicas não cristãs. Portanto, é importante manter uma compreensão bíblica e equilibrada da ceia do Senhor, reconhecendo-a como um memorial simbólico do sacrifício de Cristo e evitando práticas supersticiosas ou simpatias que não têm respaldo nas Escrituras. Você não acha na Bíblia. Que nossa participação na ceia seja um momento de reverência, gratidão e comunhão genuína com Cristo e com a Igreja de Cristo. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos agora ao comentário do tópico 2, o propósito da ceia do Senhor. Daqui da lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Glória a Jesus. Estamos nos dirigindo agora ao subtópico 1, celebrar a expiação de Cristo. Vamos entender juntos o significado profundo da ceia do Senhor, também conhecida como Santa Ceia. A ceia do Senhor é santa, porque este é um momento sagrado e separado, não uma simples refeição como alguns pensam. Na verdade, ela é verdadeiramente santa, dedicada ao propósito de celebrar a expiação de Cristo para a salvação das nossas almas. Ao participar da ceia do Senhor, você está cumprindo o mandamento de Cristo de anunciar a morte do Senhor, conforme 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 26. Meu querido irmão, esta é uma ocasião para lembrar e celebrar a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo, conforme destacado em Hebreus 2, 14 e 15 e Apocalipse 12 e 11. É através do sacrifício de Cristo que somos justificados de nossos pecados e reconciliados com Deus. Muitas igrejas preparam-se para a ceia do Senhor com períodos de oração e consagração, envolvendo toda a congregação na semana anterior à Santa Ceia. Esses momentos de reflexão e preparação ajudam a fortalecer a comunhão entre os crentes e a reforçar o significado espiritual da ceia do Senhor. Portanto, ao participar da Santa Ceia do Senhor, lembre-se da sua importância, da sua santidade. Meus queridos e amados irmãos, é uma oportunidade para proclamar a morte e ressurreição de Cristo, para celebrar a vitória que Ele conquistou para nós e para renovar a nossa fé na obra redentora de nosso Salvador. Que cada participação na ceia seja um momento de profunda gratidão e adoração ao nosso Senhor, Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Glória a Deus.
Meus amados e queridos irmãos, estamos nos dirigindo agora ao subtópico 2, proclamar a segunda vinda de Cristo. Vamos estudar juntos o papel da Santa Ceia em proclamar a segunda vinda de Cristo. Este santo momento não apenas nos recorda da vitória de Jesus na cruz, como também nos desperta para a expectativa da sua volta gloriosa, conforme nos ensina 1 Coríntios 11, 26. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, num mundo secularizado, onde a preocupação com as coisas terrenas muitas vezes obscurece a visão do reino dos céus e suas promessas eternas, a Santa Ceia nos lembra da nossa esperança escatológica, ou seja, futura, ou seja, as últimas coisas, enquanto olhamos para trás e contemplamos a vitória de Cristo na cruz. Também olhamos para a frente, esperando e aguardando a sua segunda vinda. Glória a Deus! A igreja é chamada a viver como peregrina na terra, consciente da sua cidadania da Nova Jerusalém, como nos lembra Filipenses 3, 20 e 21. Meu querido irmão e irmã, assim, ao participar da ceia do Senhor, você não apenas se lembra da cruz e da vitória de Cristo, mas também antecipa o grande banquete das bodas do Cordeiro, conforme descrito em Lucas 22, 14 a 16, Lucas 13, 29 e Apocalipse 19, de 7 a 9. Portanto, que cada celebração da Santa Ceia seja uma lembrança, um memorial da nossa esperança bendita na segunda vinda de Cristo. Que o Espírito Santo nos fortaleça na fé, nos encoraje a viver de forma santa e nos inspire a ansiar pela manifestação gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estamos nos dirigindo ao subtópico 3, celebrar a comunhão cristã. Vamos observar juntos o significado da celebração da comunhão cristã, especialmente considerando os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a ceia do Senhor. Em sua carta à igreja de Coríntios, Paulo aborda questões sérias relacionadas à unidade, à reverência na celebração da ceia do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, na igreja de Corinto havia divisões e facções que ameaçavam a unidade do corpo de Cristo. Alguns se identificavam com Pedro, Apolo, Paulo, ou até mesmo com Jesus, mas de maneira sectária, o que criava dissensões e divisões na igreja dos Coríntios. Além disso, havia uma disparidade social evidente durante a ceia, onde os ricos se banqueteavam abundantemente, enquanto os pobres eram excluídos. Meus queridos irmãos e irmãs, Paulo advertiu contra a transformação da ceia do Senhor em uma simples refeição mundana, como os banquetes realizados pelos pagãos, os gentios, os gregos, os romanos, repletos de excessos, glutonaria e idolatria. Ele instruiu os coríntios e, por extensão, toda a igreja de hoje, até os dias de hoje, a respeito da importância de manter reverência e a santidade na celebração da ceia do Senhor. Portanto, a mensagem de Paulo continua relevante para nós hoje. A igreja deve estar unida no amor de Cristo ao participar da ceia do Senhor, eliminando intrigas, confusões e qualquer espírito de divisão que possa surgir. Que nossa comunhão na ceia seja um reflexo do amor e da unidade que Cristo deseja para o seu corpo, a Igreja de Cristo. Glória a Deus, agora vamos ao desenvolvimento da lição no tópico 3. O modo da celebração da ceia do Senhor. Da lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Estamos nos dirigindo agora ao subtópico 1. O que é participar indignamente? É quando não se valoriza o ato de cear, não dando a devida importância que este ato merece. É menosprezar o corpo de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos esclarecer o significado de participar indignamente na ceia do Senhor. Não como a teologia liberal ou a teologia modernista, mas sim como no ensino geral da Bíblia. Este é um momento sagrado que deve ser celebrado com dignidade e reverência. Quando você se aproxima da mesa do Senhor,
é essencial que haja uma atitude de respeito e espiritualidade no culto. Meus queridos irmãos, participar da ceia requer também liberdade para a atuação do Espírito Santo. Mas isso não deve ser confundido com desordem ou falta de disciplina. Evite falatórios, andanças e correrias que possam distrair ou desviar o foco do propósito da celebração. Vá ao banheiro antes, beba água antes, resolva os seus problemas antes. É errado participar da ceia do Senhor carregando o peso da culpa por pecados não confessados. Como cristãos, devemos buscar a consciência limpa diante de Deus, confessando os nossos pecados em oração e confiando no perdão oferecido por Cristo, que é gratuito para todos. Não deixe que o pecado te afaste da mesa do Senhor. Ao contrário, busque reconciliação com Deus e participe da ceia com fé renovada em Cristo Jesus. Glória a Deus! Alguns cristãos acabam se afastando da ceia por longos períodos devido ao pecado não confessado. Mas isso é um equívoco, é um erro, é uma falha. O correto é buscar o perdão, se reconciliar com Deus e participar da ceia do Senhor como um ato de restauração e renovação espiritual. Somos justificados não pelas obras que fazemos, mas pelo sangue de Jesus. Então tenha fé, ore e peça perdão. Portanto, ao se preparar para participar da ceia do Senhor, examine o seu coração, confesse os seus pecados e aproxime-se da mesa do Senhor com fé e gratidão pelo perdão que Cristo oferece. Que cada participação na ceia seja um momento de comunhão íntima com Deus e renovação espiritual em sua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos nos dirigindo agora ao subtópico 2, uma celebração reverente. Vamos discutir aqui sobre a importância de uma celebração reverente da ceia do Senhor. Infelizmente, algumas igrejas e pregadores adotam uma postura liberal em relação a esta ordenança bíblica, questionando a necessidade de celebrar a ceia do Senhor. Para eles, não há mais necessidade de ceia do Senhor. E até mesmo permitindo que pessoas não cristãs participem livremente da ceia do Senhor. Essa abordagem liberal, modernista, no entanto, vai contra o ensinamento claro e geral das Escrituras. Conforme destacado em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 30, a participação na ceia do Senhor requer um exame pessoal e sincero. Aqueles que participam devem se autoexaminar à luz da palavra de Deus para não participarem de maneira indigna e se tornarem culpados do corpo e do sangue de Cristo. É preocupante ver pessoas não crentes e muito menos salvas ainda, sem o devido entendimento bíblico, participando da ceia sem discernimento, sem compromisso com Cristo e nem a palavra de Cristo. Pois o autoexame requer conhecimento das Escrituras Sagradas. A ceia do Senhor é reservada para os crentes salvos, que reconhecem a palavra de Deus e compreendem sua responsabilidade ao participar desse ato sagrado. Pessoas que são templos do Espírito Santo. Portanto, é essencial que as igrejas mantenham uma postura reverente em relação à ceia do Senhor, garantindo que aqueles que participam estejam devidamente instruídos na fé e capazes de se autoexaminar conforme as Escrituras, de preferência estejam já batizados nas águas. Que a celebração da ceia seja um momento sagrado de comunhão íntima com Cristo e de renovação espiritual para os crentes verdadeiros. Glória a Deus! Meus irmãos, estamos nos dirigindo ao subtópico 3, celebração festiva. Vamos explorar juntos a importância da celebração festiva na ceia do Senhor. Ao nos reunirmos para partilhar o pão e o vinho, estamos lembrando e celebrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como nos ensina 1 Coríntios 15, 3. Na morte sacrificial de Cristo, o preço pelos nossos pecados foi plenamente pago, conforme diz as Sagradas Escrituras. Sua morte expiatória removeu a condenação do pecado que pesava sobre nós, libertando-nos da maldição do pecado.
Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a celebração não termina na morte de Cristo. Ela se estende até a ressurreição de Cristo. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados para a vida eterna. Ele, Jesus Cristo, está vivo, presente entre nós, intercedendo por nós à direita de Deus, o Pai. E o Espírito Santo habita entre nós. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição e da nossa esperança de vida eterna. Enquanto a morte entrou no mundo por meio de Adão, o primeiro homem, a vida veio por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, trazendo vida e redenção para todos os que creem. Portanto, ao celebrarmos a ceia do Senhor, não apenas lembramos da morte sacrificial de Cristo, mas também celebramos com alegria e gratidão a sua vitória sobre a morte e o seu poder de nos vivificar para uma nova vida em comunhão com Ele, hoje e na eternidade. Que essa celebração festiva nos encha de esperança e renovada fé na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, lembro-me que quando criança, nos anos 80 para trás, a ceia era celebrada ao som do coral e da banda musical. O pão era partido ao som do coral e o cálice era ministrado ao som da banda musical. Ou vice-versa, o Espírito Santo manifestava com poder na vida das pessoas. Hoje muita coisa mudou, muita igreja não dá prioridade ao canto congregacional, à banda musical e ao coral das igrejas. Mas glorificado para sempre é o santo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos agora revisar o conteúdo e responder as perguntas do questionário. Pergunta de número 1. Qual é a posição da maioria dos pentecostais em relação aos elementos da ceia do Senhor? Resposta. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, conforme Mateus 18 e 20, e também ao aspecto memorial da ceia do Senhor. Uma explicação. A maioria dos pentecostais entende que o pão e o vinho na ceia do Senhor são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, enquanto creem na presença espiritual de Cristo na ceia do Senhor. Eles também valorizam o aspecto memorial da ceia, lembrando o sacrifício de Cristo. Na ceia do Senhor está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pergunta número 2. Para que a ceia do Senhor aponta? Resposta. A ceia do Senhor aponta para o Calvário. Explicação. A ceia do Senhor aponta diretamente para o Calvário, onde Jesus foi crucificado. É um momento de recordação e celebração do sacrifício supremo de Cristo pela humanidade. Pergunta de número 3. Que tipo de sentido está presente na ceia do Senhor? Resposta. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, conforme 1 Coríntios 11, 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Explicação. Além de apontar para o Calvário, a ceia do Senhor proclama a segunda vinda de Cristo. Essa dimensão escatológica e futura da celebração nos lembra da esperança da consumação final do reino de Deus. Vamos agora à pergunta de número 4. Qual foi a advertência de Paulo em relação à ceia do Senhor? Resposta. Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente, conforme 1 Coríntios 11 e 27. Explicação. Paulo advertiu severamente contra participar da ceia do Senhor de forma indigna, destacando o perigo espiritual envolvido ao fazer. Ele enfatizou a importância de examinar-se a si mesmo antes de participar da ceia do Senhor. Por isso, alguns estão dormindo e outros morrendo, tanto fisicamente como espiritualmente também. Pergunta de número 5. O que a ceia do Senhor celebra? Resposta. A ceia do Senhor
celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Explicação. A ceia do Senhor celebra não apenas a morte, mas também a ressurreição de Jesus Cristo. Ela não é um funeral, mas uma celebração da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, conforme ensinado em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi ascendido aos céus e está à direita de Deus intercedendo por nós. Glória a Jesus. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus Cristo. Assista 2 ou 3 vezes para você absorver bem, para aprender bem, para se alimentar bem com o conteúdo da lição. Meu querido irmão e irmã, te convido a se inscrever no canal, deixar um comentário espiritual e abençoador, nem que seja só um amém, e a compartilhar esta videoaula, abençoando outros irmãos que precisam deste conteúdo, e clicar também no gostei, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Quero já te agradecer por estar aqui nos prestigiando até o final da videoaula, pela sua maravilhosa atenção. Meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção e a paz de nosso Deus e Pai esteja com todos vocês. Deus abençoe o país, o estado, a cidade, o bairro e a casa onde você mora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.